O tema do nosso programa hoje é Síndrome do Pânico, que é uma doença que já foi muito explicada por Freud, que era a neurose de angústia, né? Nós observamos o pânico como uma doença da atualidade, né, que afeta cada vez mais as pessoas e prejudica o nível social, a interação com as pessoas, traz muito prejuízo, né? E a gente não pode esquecer que o síndrome do pânico vem com aquele medo de morrer. E para falar sobre isso, eu trouxe um psiquiatra, né, que sabe muito sobre pânico, que tem consultório aqui em São Caetano, que é o Dr. Tiago Dias. Tiago, obrigada por você ter vindo no nosso programa. Um prazer. Conta para quem nos assiste, né? O que é a síndrome do pânico? Bom, a síndrome do pânico, ela se caracteriza como uma sensação iminente de medo, né? O paciente, ele tem a sensação que a qualquer momento ele pode ter uma crise de pânico, que ele pode ter essa crise a qualquer momento. Ele, quando está na crise, ele acha que vai morrer, ele sente uma falta de ar absurda, uma sudorese absurda, um tremor, as pernas ficam bambas, eles relatam dessa forma, eles respiram de uma forma ofegante, né? O nosso corpo, ele interpreta como se fosse uma luta ou uma fuga, né? A gente tem uma produção exagerada de adrenalina pela suprarrenal, né? O nosso corpo interpreta que a gente está correndo perigo, né? Mesmo a gente estando sentado aqui, por exemplo, né? O nosso corpo, ele interpreta que a gente está numa situação grave, uma situação esdrúxula, e nós temos esse pico de adrenalina. Esse pico de adrenalina desencadeia esse quadro de pânico, né? E quando o paciente ele tem o medo de ter novas crises, nós vemos essa síndrome, né? A síndrome do pânico. Ele tem medo de ter a crise a qualquer momento. Se eu for à escola, se eu for à faculdade, eu sentado na carteira, eu andando num elevador, eu posso ter esse quadro de pânico. E a sensação é muito ruim. O paciente acha que a qualquer momento ele vai infartar. É muito comum também a gente ver isso no pronto-socorro. O paciente, ele chega para a gente já achando que está infartando, geralmente paciente jovem, né? Fala que está com dor no peito, com falta de ar, né? E na verdade ele está só tendo um quadro. E assim, né? Qual que é a diferença, por exemplo, porque assim, quem tem pânico tem um transtorno ansioso, qual que é a diferença de ansiedade para o pânico? Não, a ansiedade é algo comum. Todo mundo pode ter um pouco de ansiedade antes de uma prova, por exemplo, todo mundo pode ter um quadro ansioso. A ansiedade é natural, ela é benéfica também, porque ela nos ajuda a ficar preparado a algumas situações, né? Doutor Tiago, a gente sabe que assim, né, o paciente tem a sudorese, taquicardia, né? Doutor Tiago, nós sabemos que o paciente, né, ele entra nesse estado, né, de ansiedade, taquicardia, despersonalização, né, num nível de estresse violento. Quando que a gente consegue diferenciar o que é ansiedade do que é transtorno do pânico, o síndrome do pânico? A ansiedade é algo normal, é algo natural do ser humano, né? Toda pessoa é um pouco ansiosa em determinada situação, frente a alguma adversidade da vida, quando a pessoa vai fazer uma prova, por exemplo, quando acontece algo diferente, uma entrevista de emprego, por exemplo, é normal a pessoa se sentir ansiosa. Isso é completamente normal. Agora, a síndrome do pânico é diferente. Ela já vai para o quadro patológico, para o lado patológico, né? O paciente ele já tem um prejuízo funcional, um prejuízo no seu dia a dia, né? O paciente tem um quadro ansioso tão exagerado que ele não consegue fazer as atividades normalmente. O paciente geralmente ele tem a sensação que a qualquer momento ele vai ter um quadro de pânico e ele vai sentir aquele medo de morrer, ele vai ter aquele tremor exagerado, aquela sudorese exagerada. Então ele tende a evitar algumas situações. Isso causa certo prejuízo. Isso diferencia da ansiedade, que é só uma sensação, a ansiedade. E assim, né, o Zimmermann fala, que é um psicanalista, né, do Rio Grande do Sul, né, que o pânico, né, ele não consegue identificar o que desencadeou, diferente de uma fobia, né? Eu tenho medo de andar de elevador, né? Então a gente tem um objeto, né, específico. Do pânico não, né? O que a gente percebe? Que o paciente está num nível geralmente de estresse,
né, que pode desencadear, mas assim, por exemplo, não é porque porque às vezes os pacientes falam para mim assim, eu não vou mais naquele lugar lá, porque foi naquele lugar que o pânico, que eu tive a crise de pânico, né? Então assim, não é um lugar específico, né, doutor Tiago, que faz causar o pânico? Não. Nós temos algumas coisas que podem ser o gatilho dessas determinadas situações. Tá? O paciente, ele, por exemplo, ele pensa que quando eu for à faculdade, eu vou ter esse quadro de pânico. É comum a gente ter uma fobia, o paciente às vezes tem um quadro fóbico de andar no elevador, um quadro fóbico de borboleta, por exemplo, como eu já vi, lagartixa, por exemplo, medo de palhaço, por exemplo, uma fobia. Que também não é comum, né? Mas a síndrome do pânico é um pouco diferente. O paciente ele pode ter uma sensação, ele tem uma sensação anormal, que a qualquer momento ele pode ter esse quadro, independente de ele estar sentado aqui, como nós estamos agora, ele pode ter esse ataque, essa descarga de adrenalina, né? Então ele evita praticamente tudo no dia a dia, ele tende a ficar deitado praticamente, ele tende a se isolar, isolar das pessoas. E acomete mais mulheres ou homens? Ele acomete geralmente ambos os sexos, né? Não existe idade também para a gente observar o quadro de pânico. Eu tenho observado que o quadro da síndrome do pânico ela tem afetado mais jovens no início da vida adulta, né? Que é nessa fase que a pessoa começa a ir para o mercado de trabalho, começa a enfrentar as principais adversidades da vida. E é nessa idade que eu começo a observar que os pacientes começam a apresentar esses sintomas. É que também, né, hoje o doutor Tiago é muito insano a cobrança, né, em cima do jovem, né, em ter sucesso. Eu ouço muito assim essas queixas no consultório, né, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ser isso. E às vezes assim o jovem, né, eu falo adolescente, meio entrando na vida adulta, né, tá naquele processo ainda que não se identificou, a identidade não se fortaleceu, né? Então assim, tem essa cobrança do mundo externo, e aí tudo, o que acontece tudo. Então, Tiago, me fala a família, né? Como que a família pode ajudar, como ela pode se comportar com o paciente com pânico, né? Como que ela pode ajudar no tratamento? Sim, a família ela tem que dar um apoio para o paciente, ela tem que procurar ler também sobre o assunto, ver alguns vídeos, às vezes tem, inclusive no YouTube, alguns vídeos autoexplicativos, né, sobre a síndrome do pânico, né? Interpretar de uma forma normal, que o paciente ele tem uma patologia como qualquer outra, né? E tentar ajudar o paciente. Também não supervalorizar também os sintomas. Se o paciente ele quer ficar deitado, tentar ajudar, poxa, vamos levantar, vamos almoçar agora, vamos dar uma volta, tentar dar um incentivo para o paciente com frases de apoio também para o seu familiar, né? Porque se o familiar for conivente com tudo também, poxa, o meu filho ele tem a síndrome do pânico, vou deixar ele deitado. Fazendo dessa forma, a pessoa acaba supervalorizando os sintomas, né? E acaba não resolvendo também. Por isso que é importante trabalhar a família, né? Super importante. E outra coisa, né, doutor Tiago? Às vezes a paciente teve 1, 2 episódios e não tem mais. Isso é importante, né, explicar, porque às vezes o que elas me relatam no consultório? Que teve 1, 2, mas assim, o medo, o temor é tão grande de se repetir que acha que vai ter sempre. Então, por isso que é importante, né? Eu sempre falo, né, da associação da medicação, fazer o tratamento com o psiquiatra, da psicoterapia, de fazer alguma atividade física, né? Buscando o quê? Integração multidisciplinar para melhora. Sim, inclusive o exercício físico é uma das coisas que eu mais incentivo o meu paciente, tá? De uma forma natural, o paciente ele vai ter essa descarga de adrenalina, como jogando futebol, jogando vôlei, correndo, ele vai ter essa descarga de adrenalina, mas de uma forma normal. Então ele vai sentir essa sensação, inclusive a mesma que ele sente do pânico, mas de uma forma normal, uma forma saudável. E isso é muito importante para o paciente. Doutor Tiago, a gente sabe que assim, né, os jovens hoje são muito usuários de drogas ilícitas, né? E qual que é a relação do desencadeamento do pânico com as drogas, com o êxtase,
o maconha, a cocaína, tem alguma correlação? Sim, sim. Todos sabem, inclusive, que a cocaína, o êxtase, que são drogas que aceleram o metabolismo, que deixam o paciente mais agitado, todos sabem que ela pode, sim, desencadear um quadro, um episódio de pânico, né? Mas muitos não acreditam que a maconha, por exemplo, ela pode sim desencadear esses sintomas também, tá? Muitos acham que a maconha somente relaxa, que deixa o paciente mais tranquilo, mas não é bem assim não. O paciente, se ele tiver uma predisposição à síndrome do pânico, ele vai desenvolver sim a síndrome do pânico, tá? Quando ele fizer o uso da maconha. É bem sério. E os medicamentos para o pânico? Sim, sim. Hoje nós temos uma gama muito grande de medicamentos, tá? O tratamento ele é bem simples. Geralmente nós utilizamos antidepressivos normalmente e algum medicamento para situações em que o paciente tem a síndrome do pânico, ele tem o episódio de pânico, né? O tratamento ele deve ser sempre multidisciplinar, né, com o auxílio de um psicólogo, né, para ajudar o paciente a enfrentar essas situações no momento que ele estiver na crise, tá? O tratamento, o paciente começa a observar uma melhora geralmente de 2 a 3 semanas, né? Uma das coisas que nós observamos é que muitos pacientes abandonam o tratamento logo de início por conta dos efeitos colaterais, mas com 3 semanas mais ou menos, o paciente já começa a notar o ganho, né, o benefício, e eles tendem a aderir melhor ao tratamento. Porque assim, é uma doença, né, limitante, né? O paciente fica muito limitante, né, para realizar as atividades, né, com aquele medo exagerado da crise vir de novo. Por isso que assim, é importante, eu pego no pé dos meus pacientes, doutor Tiago, e assim, né, tem que fazer tratamento, tem que tomar medicação, né, tem que buscar maneiras, né, de conseguir passar por esse estado, né, de estresse que de repente desencadeou o pânico e conseguir tocar a vida normal. Sim. O paciente ele tem que procurar ajuda, por isso que a gente tanto conversa com a família, tenta procurar o apoio familiar para o paciente ele procurar o auxílio, fazer um acompanhamento com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, né? Se o paciente ele não procura ajuda, ele acaba empurrando isso com a barriga, no coloquial, né? Acaba empurrando isso aí, e isso acaba gerando um prejuízo funcional no seu dia a dia, no seu trabalho, e é algo que não é difícil de se resolver, é simples, inclusive. O paciente simplesmente ele precisa procurar o seu psicólogo, o seu psiquiatra, fazer o acompanhamento, procurar conversar com a família, explicar a situação, tá? E fazer o acompanhamento corretamente. E é importante, né, doutor Tiago, a gente salientar, porque assim, eu já ouvi aberrações de pacientes, por exemplo, assim, que tava com uma tal de garrafadas, né, que eu não sei aonde, não desmerecendo a religião, né, porque eu acho que toda religião é válida quando se busca ajuda e melhora, né, de um quadro psiquiátrico, mas assim, porque assim, qual que é o objetivo? Levar informações, então assim, que precisa, né, tomar a medicação, que é necessário ir no psicoterapeuta, que nem assim, esse meu paciente da garrafadas, eu lembro dele que assim, que ele sofreu anos a fio, que ele ia nesse aconselhador espiritual e que ele indicava essas garrafadas que falava que era uma coisa espiritual, e na verdade ele tinha pânico. Sim, inclusive uma coisa muito comum que nós observamos é o Santo Daime. Tá? Muitos pacientes fazem uso do Santo Daime achando que é algo espiritual. Sim, a gente tem que lidar com a religião de uma forma natural, de uma forma normal. O paciente ele precisa também do apoio espiritual, religioso, mas ele tem que saber também que ele precisa do tratamento. O paciente com síndrome do pânico, com depressão, com diversas patologias psiquiátricas, que ele precisa sim de um tratamento psiquiátrico e um tratamento com psicólogo também. Doutor Tiago, o senhor acha que assim, né, que o pânico aumentou absurdamente por causa tem correlação com o dia a dia da gente hoje em dia, né, com a modernidade? Sim, sim. O pânico, a síndrome do pânico, ela tem um fator genético, né? É importante a gente salientar isso.
né? Mas o dia a dia, essa pressão que a gente vive no dia a dia, essa cobrança exagerada, às vezes no trabalho, na faculdade, né? Pode fazer com que o paciente que tenha essa predisposição, né, a desenvolver a síndrome do pânico, ele pode ter isso aguçado, né, e passar a sentir esses sintomas. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa, né? Que eu acho que assim, é super importante as pessoas que estejam nos assistindo, né, consigam identificar os sintomas, procure ajuda, né? Quem não pode, vai estar passando aqui o endereço do Dr. Tiago, que ele tem consultório em São Bernardo e em São Caetano. Quem não pode procurar um psiquiatra particular, que vá num posto de saúde, que vá num CAPS, aqui em São Caetano oferece o CAPS, oferece o Centro de Saúde Mental gratuito. Para quê, né? Para que assim, passe pela vida bem, sem sofrimento, porque assim, a doença mental, o sofrimento psíquico, né, é algo que assim, que às vezes não é visível, mas é sentido e causa muita dor para quem acomete. Nós ficamos por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau!